alunas do CETEC, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre riscos nas instalações e nos serviços com eletricidade. Dando sequência aí para quem está fazendo o treinamento básico de NR10, ou para quem está fazendo alguma reciclagem, ou para quem está fazendo o curso complementar de NR10, a gente rever esse conteúdo, ou para quem está fazendo o curso de eletricista de redistribuição, a gente também fala sobre esse conteúdo. E mesmo que ele seja repetitivo, mesmo que ele seja redundante, é de fundamental importância que a gente passe novamente por esses itens, porque são eles, o entendimento deles que se fazem necessários para garantir a nossa segurança quando estivermos realizando trabalhos com eletricidade ou em suas proximidades. Vamos lá? Bom, primeira coisa, a mais básica, né, de todas, quando a gente ouve falar em eletricidade, que alguma pessoa se acidentou, a gente associa logo o acidente ou o acidentado com eletricidade ao choque elétrico. A gente vai perceber que além do choque elétrico, existem outros riscos também, né? Mas iniciando por este, que é o principal, é o mais comum, né, o choque elétrico nada mais é que a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo humano, já que o nosso corpo humano é um bom condutor de eletricidade. Então, por isso, o corpo humano ele tem uma resistência, e essa resistência, a gente vai ver um pouco mais na frente, ela é variável, e ela varia em função de vários fatores. Varia primeiro na condição do indivíduo, se o indivíduo é homem ou mulher ou criança, ele tem seres humanos diferentes apresentam resistências elétricas diferentes. Então, a mulher, devido à mulher e criança que tem a pele mais sensível, mais fina do que a do homem, ela apresenta uma resistência menor. E a pele do homem, por ser mais grossa, apresenta uma resistência maior. E essas variações da resistência vão facilitar ou vão dificultar a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Então, o choque elétrico nada mais é, então, voltando aqui ao assunto, que a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, dada a condição do corpo humano ser um bom condutor de eletricidade. Como que acontece o choque elétrico? Ele acontece pelo contato acidental ou involuntário do nosso corpo humano com um condutor nu energizado. Dessa forma, vai acontecer a passagem da corrente elétrica, o nosso corpo entra assim para o circuito, a corrente elétrica ela vai se dividir, a gente se torna parte desse circuito, a gente se torna uma carga a mais, e aí a gente, nesse momento, faz parte de um circuito misto, E aí esse circuito misto apresenta várias outras cargas sendo ligadas, sendo energizadas, e o nosso corpo também fazendo parte desse circuito misto paralelo, digamos assim. E aí a corrente se divide e, obviamente, ela passa também pelo nosso corpo humano. Acontece nesse momento da passagem da corrente elétrica situações fisiológicas no nosso corpo. A primeira delas é a contração muscular, a contração involuntária. Então a gente tem aqui um movimento voluntário dos nossos membros, dos nossos músculos, comandados pelo nosso sistema nervoso central. Mas existem movimentos também que são involuntários. Esse movimento involuntário é causado pela passagem do corpo elétrico, provocando respostas sensoriais não programadas pelo corpo. Então, a gente vê muito acidente, muita cena aí pesada de acidente elétrico, que o acidentado ele não consegue largar o condutor energizado. Por quê? Porque naquele momento ali a corrente elétrica é tão grande que está passando no membro em contato com o condutor energizado, que o indivíduo não consegue fazer o movimento voluntário de largar o condutor energizado, porque na passagem com um valor muito ampliado da corrente elétrica no corpo humano, ela está fazendo esse movimento involuntário do membro superior ou de qualquer outro membro de contato com o condutor energizado. Então isso é uma contração violenta e involuntária do corpo humano, que é um efeito causado pela passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo ou pelo choque elétrico. Fibrilação ventricular do coração. São movimentos desordenados do coração. A gente tem batimentos cardíacos constantes, ritmados, em função
das características também fisiológicas do nosso corpo. Se nosso corpo está em repouso, o batimento cardíaco é um. Se o nosso corpo está em movimento, o batimento cardíaco é outro. Se o nosso corpo está em extremo movimento, em atividade física, por exemplo, né, a nossa frequência cardíaca aumenta consideravelmente. Então, a passagem da corrente elétrica ela provoca também essas perturbações cardíacas no nosso corpo. Um outro fator também, né, uma outra consequência do choque elétrico é efeito térmico e não térmico. O que é efeito térmico? É a temperatura corporal mesmo, né, consequentemente levando a queimaduras. Então, quando a corrente elétrica ela passa pelo corpo, né, tem um fenômeno físico chamado efeito Joule. Efeito Joule é a dissipação de temperatura, né, ou perda de força elétrica através do calor. É uma resposta natural de qualquer transformação de energia. Né? Sempre existem perdas em qualquer tipo de transformação de energia. E na transformação da energia elétrica em energia mecânica, ou energia hidráulica, ou em qualquer outro tipo de energia existem perdas. E essa perda a gente se vê na eletricidade em função do aumento da temperatura, se vê por esse efeito chamado efeito Joule. Então é por isso que quando a gente pega um condutor energizado, devidamente isolado, um equipamento elétrico, né, a gente encosta a mão nele, ele estando em funcionamento, a gente percebe que ali existe uma concentração térmica mais elevada, ou seja, um aumento de calor em função da passagem da corrente elétrica. No nosso corpo não é diferente. Esse aumento da temperatura corporal, ela pode provocar lesões, né, nos nossos tecidos, nos nossos músculos, nos nossos órgãos, né, e, consequentemente, levar o indivíduo ao óbito, né, ou a queimaduras graves, ou a paradas cardíacas, enfim. Resumidamente, é muito perigoso. Né? Todos os efeitos da corrente elétrica no corpo humano são gravíssimos. Né? Na maioria das vezes, na maioria dos acidentes elétricos, o indivíduo, quando sobrevive, e a gente viu na primeira aula que a probabilidade é muito maior do indivíduo morrer num choque elétrico do que ele permanecer vivo. Então, quando o indivíduo sobrevive, para contar a história para a gente depois, em sua grande maioria acontecem sequelas. Né? Essas sequelas são deformações no corpo humano causadas pela passagem da corrente elétrica. Então, em queimaduras de terceiro grau, por exemplo, é muito comum o indivíduo perder ou amputar, ter que amputar o membro onde se teve o primeiro contato com a eletricidade ou por onde foi a saída da corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela sempre vai entrar pelo nosso corpo pelo ponto de contato ou pelo ponto mais próximo do nosso corpo ao ponto energizado e ela vai sair pelo local que está oferecendo menor resistência. A gente vai entender um pouco isso daqui a pouco. Então, o choque elétrico ele acontece quando a gente encosta, né, involuntariamente ou acidentalmente o nosso corpo em um condutor energizado e a gente se torna parte desse circuito. Qual tipo de choque que pode existir? São três. O primeiro deles é o choque direto. O choque direto é quando acontece isso que a gente está vendo aí na imagem agora. É um contato direto do corpo com o condutor energizado. Ponto. A gente se torna parte do circuito e recebe, né, parte dessa corrente que circula pelo circuito em nosso organismo. Existe um outro tipo de choque que é chamado de choque estático. Né? Existem equipamentos que acumulam carga. E aí, esses equipamentos não necessariamente precisam estar energizados para transferir essa carga estática, essa carga parada para o nosso corpo. Então, um exemplo muito comum aqui na elétrica é o capacitor. O capacitor é um elemento acumulador de carga. Né? Então, no seu meio de elétrico, ele acumula carga mesmo estando desenergizado. Então, é comum a gente ver acidentes elétricos com capacitores potencialmente carregados, porém desenergizados. Então, o choque estático é quando a gente recebe uma transferência de carga elétrica entre corpos com potenciais diferentes, tendo esse corpo que armazena energia estática, estando em seu estado de desenergização, ou seja, desligado.
esse choque dinâmico ou choque direto é o que a gente falou agora anteriormente, né? O choque tradicional, é o mais comum, é que acontece quando a gente toca um objeto energizado, um condutor energizado. Exemplo, toque numa tomada ou num fio desencapado. Choque por indução eletromagnética. Nas aulas anteriores, a gente viu uma tabelinha que a NR10 traz com distâncias de segurança para zona de risco, zona controlada, né? Aquelas distâncias que delimitam. Então aqui vem a indução eletromagnética. A indução eletromagnética é um fenômeno físico que foi muito estudado lá no século XIX, importantíssimo para distribuição de energia elétrica em larga escala e longas distâncias. Quem continuar com a gente aqui fazendo outros treinamentos, a gente vai ver muito conceito de indução eletromagnética nos treinamentos de CEP, tá? Porque lá a gente vai conhecer melhor o sistema elétrico de potência e falar muito de transmissão de energia, geração e transmissão. Então é nessa parte que entram os conceitos de indução. Mas indução, né, assim, resumidamente, tentando aqui ser bem breve, é um fenômeno também que acontece pela passagem da corrente elétrica num condutor energizado. Então, tem uma lei de Lenz que fala que em torno de um condutor energizado surge um campo eletromagnético. E se a gente chegar esse campo eletromagnético próximo de um condutor desenergizado, esse campo eletromagnético que surgiu em torno do condutor energizado vai induzir uma corrente elétrica no condutor desenergizado. Então imagine esse exemplo aqui, a gente tem um elemento, né, em cima de uma laje e ele está segurando uma barra metálica, né? Essa barra metálica está próxima da rede de distribuição, da rede primária de distribuição. Então imagine que essa rede aí seja de 13.8. Então lá na NR10 tem uma distância mínima aí de segurança para essa rede de 13.8. Se esse camarada chegar muito próximo, ele não precisa nem de tocar na rede. Se ele tocar na rede com a barra, vai ser um choque dinâmico, que a gente viu aqui no slide anterior. Foi um toque no circuito energizado. Quando acontece a indução, é porque nessa rede primária aqui, nessa rede primária de distribuição, está passando aqui uma corrente elétrica. Então, pela lei de Lenz, em torno dela surge um campo eletromagnético. Quando esse sujeito encosta essa barra próximo dessa rede, ela entra em contato com um campo eletromagnético criado pela própria rede. E esse campo eletromagnético vai induzir uma corrente elétrica nessa barra, e aí vai ocorrer o choque por indução. Essa explicação rápida de indução eletromagnética é o princípio de funcionamento de qualquer máquina elétrica girante. Então, motores elétricos, geradores, motores síncronos, assíncronos, eles têm esses fenômenos do eletromagnetismo, que a gente vai ver detalhadamente em outras aulas, como suas características principais. Mas a indução eletromagnética, então o choque por indução, ele acontece sem que haja um contato entre, né, o corpo humano e o condutor energizado, beleza? E o último tipo de choque é o choque por descarga atmosférica. Então, o choque por descarga atmosférica acontece de duas formas. A primeira é quando acontece, né, uma descarga em cima do sujeito, né? A probabilidade é muito pequena disso acontecer, né? A mesma chance da gente ganhar na Mega Sena é de um raio cair na cabeça da gente. Então, acontece, pode acontecer, tem gente que ganha na Mega Sena, por que não um raio cair na cabeça? Então, esse é um tipo de choque por descarga atmosférica, quando o raio ele atinge diretamente o sujeito. E existe um outro tipo de choque por descarga atmosférica, quando o raio atinge um elemento metálico que não está aterrado, ou até mesmo um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o SPDA, que esteja em mau funcionamento. Por isso que é uma exigência da NR10 também que hajam inspeções periódicas no SPDA, né, e em todo o conjunto, né, que compõe o SPDA, que são os para-raios, isoladores, condutores, malhas de aterramento. Então, é obrigação das empresas, por um profissional habilitado e autorizado, fazer inspeções periódicas nos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, justamente para que, se acontecer, por exemplo, um rompimento desse condutor que leva
que interliga o para-raio da haste de aterramento, ou que haja aqui um rompimento dessa malha de aterramento, o sistema não fique prejudicado a ponto de, se acontecer uma descarga atmosférica aqui, um sujeito que esteja encostado, né, nesse conjunto que compõe a estrutura metálica desse prédio, ou de um posto de gasolina, ou de qualquer outro ambiente, seja energizado pela descarga atmosférica. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre fatores que determinam a gravidade da corrente elétrica. São 5 fatores que a gente traz aqui no nosso estudo, mas tem 4 desses 5 aqui que eu considero mais importante. É uma opinião minha. É óbvio que existem outras literaturas, outros autores que trazem mais fatores e alguns mais importantes que o outro. Desses 5 aqui, eu considero 4 mais importantes. O primeiro deles é o percurso da corrente elétrica no corpo humano. Então, a corrente elétrica ela vai entrar no nosso corpo, seja dinamicamente ou diretamente pelo ponto de contato, ou seja, por indução no ponto mais próximo ao condutor energizado. E ela vai sair, obviamente, pelo local que oferece menor resistência naquele momento. Então, aqui alguns exemplos de alguns percursos. A corrente elétrica ela pode entrar por um membro inferior e sair pelo outro. Ela pode entrar pela cabeça, passar pelo coração e sair pelo membro inferior. Ela pode entrar por um braço, sair pelo outro braço, passando pelo coração. Então aqui a gente tem 5 exemplos de percurso da corrente elétrica no corpo. É óbvio que tem alguns mais perigosos que os outros, né? Então esse percurso aqui, onde a corrente elétrica ela passa pela cabeça, passa pelo coração e sai pelo pé, ele é muito mais perigoso do que esse daqui, que entra por um membro inferior e sai pelo outro. Então aqui a gente pode ter uma amputação, né? Pode ter uma queimadura, né, nos membros inferiores, mas aqui as gravidades são mais intensas. Um outro fator é a intensidade da corrente elétrica. Né? Então, quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o choque. Ponto. Isso é fato. Então, a gente tem corrente em miliamperes já, que podem ser fatais, né? Dependendo também do tempo de exposição à passagem da corrente elétrica. Então, a gente vai ver que existem correntes que elas podem, ao mesmo tempo, simplesmente provocar uma reação básica no corpo, que é aquele choque que a gente, né, tem, aquela fibrilação no corpo, aquela formigamento, né, uma vibraçãozinha no corpo, a gente sente uma dor e larga o condutor energizado. E essa mesma corrente, a depender do tempo que ela ficar passando no corpo humano, ela pode levar à fatalidade. Então, além da intensidade que determina a gravidade do choque, a gente tem o tempo que ela fica exposta no corpo humano. O outro item também que eu considero muito importante é a resistência do corpo. Né? Como a gente falou agora há pouco, cada organismo tem uma resistência diferente. E além das características naturais intrínsecas ao indivíduo, se ele é homem, se ele é mulher ou se ele é uma criança, que isso já varia o corpo, a resistência elétrica do corpo, condições físicas também variam essa resistência, como por exemplo, se o sujeito está seco ou se ele está molhado, se ele está descalço ou se ele está com um sapato isolante, se ele está trabalhando sem luva ou se ele está trabalhando com luva. Então, essa resistência do corpo humano ela é extremamente variável e tem vários itens que interferem na forma que essa resistência vai variar no nosso corpo. E por último aqui, não menos importante, mas não está nessa lista dos 4 que eu considero mais importante, é a característica da corrente elétrica, se ela é contínua ou se ela é alternada. Para mim, o que importa mais é a intensidade, né, do que a característica, seja ela em miliamperes ou em amperes, é o que vai determinar essa intensidade da corrente no corpo humano. Esse checklist que aparece aqui, ele serve não só para NR10. Né? Então, a gente acredita que acidentes, sejam eles elétricos, sejam eles de qualquer natureza, eles acontecem pela combinação desses fatores. Falta de conhecimento de quem está trabalhando, falta de treinamento, falta de supervisão, práticas inadequadas de trabalho,
instalações precárias, né? Às vezes a gente está numa situação de uma instalação muito antiga, de uma instalação precária, e um ambiente de trabalho cheio de riscos, né? A gente viu na norma NR10 que ela traz vários fatores, várias recomendações para que essas combinações aqui não acabem terminando fatalmente no acidente. Então, para a falta de conhecimento, o que a NR10 faz? Ela traz aí, né, a obrigatoriedade de eletricistas e pessoas que trabalham nas proximidades dos sistemas elétricos de fazerem o treinamento básico e complementar de NR10. Falha de treinamento, então ela orienta como que esses treinamentos têm que ser oferecidos, né? Tanto em carga horária, quanto em conteúdo, quanto em tempo de reciclagem, né? Lembra de ter, bienalmente tem que ser feita uma reciclagem, e aí ou em 3 situações, né? Retorno de um afastamento superior a 90 dias, ou mudança de empresa ou de cargo, ou mudança brusca nas instalações elétricas. Então, fala de supervisão, ela diz lá, né, que para qualquer serviço de eletricidade tem que ter um supervisor, um encarregado, responsável. Práticas inadequadas de trabalho, é para isso que lá na norma ele exige que os procedimentos de trabalho sejam feitos para cada tipo de serviço elétrico existente. Então, se a empresa tem 100 tipos de trabalho diferentes que podem ser feitos, poda de árvore, manutenção de transformador, substituição de chave seccionadora, troca de cruzeta, enfim, para cada tipo de trabalho diferente tem que ter um procedimento específico, né, explicando ali passo a passo, item por item, o que o eletricista deve fazer. Instalação e manutenção precária em ambiente cheio de riscos, a gente viu naquela parte de análise de risco. Para todo serviço de eletricidade tem que ser feita previamente uma análise de risco, e cada empresa utiliza a sua nomenclatura própria para análise de risco. Tem empresa que chama de ART, análise de risco de trabalho, tem empresa que chama de APR, análise prévia de risco. Cada empresa faz do seu jeito, cada empresa usa seu próprio procedimento, o importante é que seja feito, não importa como. Então, se a gente consegue minimizar esses itens, e se a gente percebe também que, cumprindo a norma NR10, a gente elimina todos, certo? A gente vai, naturalmente, diminuir, né, os potenciais acidentes nos serviços em eletricidade. Bom, pessoal, essa imagem aqui é uma publicação de uma norma internacional 479-1, né, e ela traz aqui uma interpretação muito bacana sobre aqueles 4, eu listei 5, mas eu falei que são 4 mais importantes, né, fatores para determinar a gravidade do choque elétrico. Como que ela explica isso? Esse gráfico é um pouco difícil o entendimento dele no seu primeiro momento, no seu primeiro contato, mas eu vou tentar ser aqui um pouco mais sucinto, um pouco mais detalhado, para que não reste nenhuma dúvida, para a gente entender aqui aqueles fatores mais importantes que eu listei nos slides anteriores. Então, de cara, o que mais chama atenção no gráfico são 4 cores, né? Uma cor verde, amarela, laranja e vermelha. Cada cor dessa identifica uma área ou uma zona. A cor verde é a zona 1, a cor amarela, zona 2, laranja, zona 3 e vermelho, zona 4. Para cada zona dessa, há uma característica específica. Na cor verde, né, que representa a zona 1, a corrente elétrica passa pelo nosso corpo e a gente não sente nada, ou seja, que não há nenhum efeito perceptível. Na zona 2, que é a zona amarela, acontecem efeitos fisiológicos, efeitos no nosso corpo, geralmente não danosos. Então aqui são aqueles choques que a gente sente que geralmente não causam danos maiores. Às vezes a gente está fazendo uma manutenção da nossa residência, né? Toca no condutor desencapado, toca no condutor energizado acidentalmente e toma um choque. Então, em situações também de equipamentos que não estão com o aterramento ideal, né? Isso acontece muito em chuveiro, em casas antigas que não tem malha de aterramento. Então, aquele choquezinho que geralmente não traz nenhum dano para o corpo humano. A gente sente aquela dor momentânea, mas é só isso e depois passa. Na zona 3, começa a ficar mais perigoso. Na zona 3, são efeitos fisiológicos notáveis. Aí é onde,
né, a parada é mais embaixo, porque a gente vem aqui agora com parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares, né, aquelas contrações que são involuntárias, que a gente acabou de falar, mas são geralmente reversíveis. Então, pessoal, perceba aqui que ele traz aqui esse termo geralmente. Geralmente não quer dizer sempre reversíveis, não. Geralmente a gente consegue reverter, né, esses efeitos que aconteceram se o indivíduo se encontra nessa zona 3. Agora aqui na zona 4 é a zona fatal, eu considero aqui como zona fatal, porque é uma elevada probabilidade de efeitos graves e irreversíveis. Graves e irreversíveis, a gente não consegue mais reverter. Fibrilação cardíaca, parada respiratória, queimaduras muito graves e etc. Então, pessoal, essas 4 zonas, elas vão aqui agora delimitar a situação do indivíduo depois do choque elétrico. Além disso, a gente tem outros 2 elementos aqui no gráfico que servem aqui, que vão nos auxiliar no entendimento. O primeiro é esse eixo aqui horizontal, certo? O eixo horizontal aqui é a intensidade da corrente elétrica em miliamperes, beleza? Intensidade da corrente em miliamperes. E o eixo vertical do gráfico, o eixo Y, é o tempo de exposição do corpo humano à corrente elétrica em milissegundos. Então, galera, vamos fazer uma conta rápida de matemática aqui. 1000 milissegundos é 1 segundo. Eu vou deixar aqui sublinhado de amarelo. E 10 milissegundos são 10 segundos, certo? Só para a gente ter aqui uma referência. Do mesmo jeito, a gente vai fazer aqui com corrente elétrica. 500 miliamperes é meio ampere. 1000 miliamperes é 1 ampere, certo? E 10 miliamperes são 10 amperes. Então vejam bem, para a gente identificar aonde o indivíduo se encontra ao receber um choque elétrico, ao receber uma descarga elétrica, a gente vai cruzar os 2 eixos, os 2 pontos aqui do gráfico cartesiano. A gente vai cruzar o valor da intensidade da corrente elétrica com o tempo de exposição da corrente no corpo humano. Então vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo tomou um choque de 0,2 miliamperes e esse choque, e o corpo do indivíduo, né, o local de contato do corpo humano com o condutor energizado, ficou exposto a 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Tá? Então, se a gente cruzar 0,2 miliamperes com 500 milissegundos, a gente vai encontrar esse ponto aqui. Ó. Então, 0,2 miliamperes com 500 milissegundos, a gente vai encontrar esse ponto aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma outra cor. Pronto. Aqui a gente tem esse ponto aqui, esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto, então, ele se encontra dentro da zona 1. A gente não percebe, é um choque de uma corrente elétrica muito baixa, certo? Que ela não traz efeito nenhum no corpo humano. Então percebam, pessoal, que até 0,5 miliamperes, independente do tempo, a gente vai sempre estar dentro da zona 1. Então a zona 1 ela compreende essa faixa de corrente elétrica de 0,1 até 0,5 miliamperes. Independente do tempo, essa corrente elétrica vai passar pelo nosso corpo e a gente não vai nem perceber. Então é uma corrente bem baixinha, que transita normalmente pelo corpo e a gente nem percebe, beleza? Agora, entre 0,5 miliamperes e 500 miliamperes, a gente encontra aqui agora a zona 2, tá? Então, se a gente tomar um choque, por exemplo, de 2 miliamperes e ficar exposto por esse choque em 5 segundos, a gente vai encontrar esse ponto aqui, ó, 2 miliamperes, 5 segundos. É um choque que ele causa um efeito não danoso. É um choquezinho que a gente toma, como a gente já falou, no serviço residencial, por exemplo. Né? A gente ficou até um tempo grande aqui, né? 5 segundos no exemplo, mas é um choque que não é danoso. A gente vai sentir a dor, a gente vai sentir alguma consequência, mas não é danoso. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo, pessoal, de 100 miliamperes, tá? 100 miliamperes. 100 miliamperes, se ficar exposto ao nosso corpo humano em 50 milissegundos, né? Então vamos cruzar aqui, ó, 50 milissegundos com 100 miliamperes,
A gente vai chegar nesse ponto aqui, 50 milissegundos com 100 miliamperes. Vai chegar nesse pontinho aqui, esse pontinho está dentro da zona amarela, que é a zona 2, são efeitos não danosos. Mas se a gente aumentar um pouco mais de tempo, imagina que esse condutor ele ficou em contato com o nosso corpo humano em 200 milissegundos. 200 milissegundos, pessoal, é 0,2 segundos, né? É quase nada. Então a gente chega nesse ponto aqui, ó, 100 miliamperes a 200 milissegundos em contato com o nosso corpo. Percebam que para a mesma corrente aqui que nos levou à zona 2, ela também está nos levando aqui à zona 3, a um efeito geralmente reversível, mas pode acontecer aqui uma parada cardíaca, parada respiratória. Em uma fração de segundos, imperceptível para o ser humano. A gente está falando aqui de 100 miliamperes num primeiro momento aqui aplicado a 50 milissegundos, e 100 miliamperes num segundo momento aplicado a 200 milissegundos no nosso corpo. Então é um intervalo de tempo que a gente não consegue perceber, praticamente é menos, né, muito menos do que um segundo. Agora, pessoal, esse mesmo 100 miliamperes que, a depender do tempo, ele coloca a gente na zona 2, na zona 3, ele coloca a gente também na zona 4, podendo levar a óbito. Então imagine aqui, ó, se a gente leva uma descarga elétrica de 100 miliamperes a 1 segundo, ou seja, o condutor ele fica em contato com o nosso corpo por nada menos do que 1 segundo. A gente vai chegar nesse ponto aqui, tá? Deixa eu pintar esse ponto aqui até de outra cor, para mostrar para a gente quando a gente precisar dele de novo. Então esse ponto aqui, pessoal, a gente entrou aqui na zona 4. É uma zona que os efeitos são irreversíveis. Então nessa zona 4 aqui, a gente está falando de morte. Certo? Então esses mesmos 100 milissegundos que foram capazes, esses mesmos 100 miliamperes que nos levaram num primeiro momento, né, quando o nosso corpo humano ficou exposto a apenas 50 milissegundos, eles nos levaram para a zona 2, depois a 200 milissegundos nos levaram para a zona 3, e agora para 1 segundo nos levaram para a morte. Então, percebam que além da intensidade da corrente, né, o tempo de exposição do nosso corpo é muito importante, porque aqui não importou muito a intensidade, porque a intensidade foi a mesma da corrente, mas o tempo foi variando. E à medida que o tempo de contato do corpo humano com a corrente elétrica foi aumentando, a condição do acidente foi se agravando. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha efeitos não danosos, no segundo momento, efeitos geralmente reversíveis, e no último momento, efeitos geralmente, né, quase que irreversíveis, ou seja, morte. Então, vamos lembrar lá dos itens que a gente falou. Intensidade da corrente elétrica, a gente acabou de verificar aqui, né? Quanto maior a intensidade da corrente, maior a chance de a gente se encontrar aqui nessa zona da morte aqui, né? E a gente está falando de correntes extremamente baixas. Olha aqui, a gente está falando de 100 miliamperes. Então, 100 miliamperes já são suficientes para matar a gente, até menos. Se a gente pegar aqui, ó, 50 miliamperes, se a gente pegar os 50 aqui e levar ele para cima e projetar ele lá em cima, 50 miliamperes em 2 segundos, ó, 2 segundos está aqui, tá, galera? Então, se a gente traz para cá, ó, projeta os 2 segundos aqui, cruza com 50 miliamperes, isso aqui é morte também. Então, tão importante quanto a intensidade da corrente elétrica é o tempo de exposição da corrente no corpo humano. Além disso, o percurso da corrente elétrica, né, e também a resistência do corpo humano. Porque, vejam bem, pessoal, no circuito pode até estar dando 10 miliamperes. Se a gente medir, por exemplo, um circuito com um alicate amperino, está passando 10 miliamperes. Mas quando a gente toca aquele circuito elétrico, a resistência do nosso corpo está muito baixa. Então isso pode provocar a elevação dessa corrente de 10 miliamperes para correntes de grandezas de ordens superiores. E aí a gente entrar também em outras zonas aqui, né, e fatalmente na zona da morte. Beleza? Então, se vocês ficaram com alguma dificuldade de entendimento desse gráfico, voltem, assistam de novo, porque isso é muito importante para o entendimento da gente, né, dessas consequências que o choque elétrico traz para o corpo humano. Como eu havia falado, homens e mulheres eles têm resistência do corpo elétrico diferentes. Então, o limiar de percepção para o homem é de 1,1 miliampere. O que é limiar de percepção, pessoal? É a partir de quando o homem começa a perceber a corrente elétrica passando no corpo. Então, a partir de 1,1 miliampere, a corrente já é percebida.
Então, aquele choquezinho que a gente toma, até, né, todo mundo já viu aquelas canetas que dão choque. Aquelas canetas que dão choque estão nessa faixa aí de 1,1 miliamperes. E aí a gente começa a perceber a corrente por essa intensidade no homem de 1,1 miliampere e para a mulher 0,7, justamente pela condição da pele da mulher ter, né, isso é fisiológico, né? Então a mulher ela tem essas camadas da pele, derme, epiderme, mais finos do que a do homem. Então por isso a sensibilidade delas é maior, porque a resistência do corpo da mulher é menor, e isso se aplica também para criança e para, né, bebês e etc. Então, choque não danoso para o homem 1,8 miliamperes e para a mulher 1,2. Então aqui também é uma tabelinha que divide esse gráfico, né, anterior de uma forma mais dinâmica aqui para a gente entender. Então esse choque, por último aqui, essa última linha, né, o choque doloroso, com graves contrações musculares, dificuldade de respiração e consequentemente ao óbito, 23 miliamperes para o homem e 15 miliamperes para a mulher. No corpo humano, o choque pode trazer lesões térmicas, né, que são queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau nos músculos e na pele, em função do aumento da temperatura quando da passagem da corrente elétrica, e também pelo arco elétrico. Né? O arco elétrico é um fenômeno físico que a gente vai também explicar mais para frente, que acontece na passagem da corrente elétrica, rompendo o dielétrico do ar e provocando um aumento de temperatura muito grande. Aquecimento de ossos e cartilagens, queima de terminações nervosas. Então, nessas situações aqui, nessas lesões térmicas, o acidentado ele pode ficar com dificuldade de movimento do membro afetado, ele pode perder inclusive o membro, ele pode ter sequelas físicas na pele, né, para o resto da vida. E lesões não térmicas, que são lesões que acontecem nas células, nos músculos e nos órgãos, né? E aí a gente vem aqui parada cardiorrespiratória, ferimentos graves no corpo humano, quando a corrente sai, principalmente, quando ela entra, quando ela sai, né? Espasmos musculares, que são contrações, né, dos músculos involuntárias e etc. Como a gente falou agora rapidamente, né, a passagem de corrente elétrica por um condutor, ela cria o efeito Joule, ou seja, uma certa quantidade de energia é dissipada na forma de calor, é transformada em calor. Então, a gente tem, além do efeito, daquela dor que a gente sente na passagem da corrente elétrica, a gente tem também as consequências relacionadas a queimaduras. Acontece a queimadura por contato, quando a gente toca uma superfície energizada, e aí a gente obtém uma queimadura local no local de contato. Ela pode ser superficial e pode ser profunda, podendo aí alcançar terminações nervosas, ossos, etc. Queimaduras por arco voltaico, né? Então o arco voltaico, a gente vai agora explicar um pouco melhor, é um fluxo de corrente elétrica que rompe o ar, ele cria um canal, ele cria um caminho de pressão baixa, de pressão zero, e aí a corrente elétrica consegue passar por ali e seguir até o próximo ponto de conexão. Quando ela passa por ali, ela provoca um aumento de temperatura muito grande e, consequentemente, uma explosão, né, daquela corrente que passa pelo ar. Isso pode também provocar queimaduras no corpo humano. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um exemplo da corrente elétrica passando pelo ar e provocando esse fenômeno físico que a gente chama de arco voltaico. Bom, pessoal, então a gente tem aqui um eletricista, né, trabalhando no cesto aéreo, está fazendo um tipo de serviço, tentando aí desconectar esse jump ou esse bypass com a linha energizada. Então, com a linha energizada, a corrente elétrica ela vai querer continuar passando pelo condutor. E aí é nesse momento que acontece o efeito chamado arco elétrico ou arco voltaico. Né? A gente vai perceber, pessoal, a gente percebeu aí no vídeo, né, a imagem fala melhor do que 1000 palavras, né? Então uma imagem, né, um vídeo de um arco elétrico, um arco voltaico se propagando no circuito elétrico. Então esse arco que aconteceu ali é um arco relativamente, né, com uma intensidade relativa grande, mas ele não foi suficiente para
causar uma explosão. Então aí, nesse caso de explosões de arco elétrico, do contato do corpo humano com aquela faísca grande que foi produzida ali, né, por aquele caminho de fogo que a gente viu na imagem, que aí ocorrem também essas queimaduras do corpo humano. Queimadura por vapor metálico e metal derretido. É muito comum, pessoal, em queimaduras já provocadas por curto-circuito ou sobrecarga, ou pelo arco elétrico, que equipamentos elétricos eles derretam, né? Por exemplo, um elo fusível, um equipamento condutor de eletricidade, e aí o corpo humano receba a queimadura não pelo condutor de eletricidade, mas pelo material ou vapor metálico que surgiu no derretimento de equipamentos elétricos, certo? Aqui a gente tem exemplo aqui de metais derretidos, né? Prata ou estanho, que pode atingir não só os eletricistas, mas pessoas localizadas nas proximidades das instalações elétricas. Pessoal, por asfixia, né, ou parada cardiorrespiratória, ela se ocorre com intensidade normalmente acima de 30 mA. E aí, a gente percebeu no gráfico anterior, né, que se a gente tem até uma corrente de 50 mA, né, a gente deu um exemplo de 50 mA, por um período de 2 segundos, pode levar à morte. Eu vou mostrar para vocês aqui também uma imagem de um eletricista, né, fazendo um serviço, e aí a gente vai analisar aqui juntos quais que foram as consequências desse serviço que ele fez, do acidente que foi provocado, e o que poderia ter sido feito para evitar esse acidente. Tudo bem? Vamos lá. Bem, pessoal, aqui é uma imagem de uma câmera de segurança. A gente percebe que tem um eletricista, um camarada que se diz eletricista, fazendo um serviço aqui num painel. É um serviço provavelmente residencial, né? Eu vou voltar aqui só para vocês perceberem uma coisa aqui. Eu vou pausar o vídeo. Ele está descalço, tá, pessoal? Ele está descalço, ele está usando EPI zero, não tem capacete, não tem luva, não tem nada aqui que faça a proteção desse indivíduo. Além disso, ele não fez uma análise prévia do ambiente, porque a gente tem um risco aqui elevadíssimo. Olha, ele tem aqui um jardim, né? E tem esse aquário aqui nesse jardim, esse tanque aqui. Além do tanque, tem essas barras metálicas aqui também, que são condutoras de eletricidade, né? A gente tem aqui, a gente percebe aqui a ferramenta dele, uma ferramenta adequada. Esse aqui é um alicate comum, um alicate que o mecânico usa, não é um alicate ideal para o eletricista. Outra coisa que não foi feita também, ele não desenergizou o circuito, ele está trabalhando com o circuito energizado, certo? Então ele não fez aqueles procedimentos que a ANR manda, de desenergização, ele não desligou o circuito, ele não seccionou o circuito, não bloqueou, enfim, é uma série de coisas que determinam a consequência final desse acidente. Então dei uma pausa aqui só para dizer que esse vídeo é um vídeo pesado, né? Quem não quiser ou quem preferir não assistir, não assista. Então a gente analisou aqui primeiramente o risco e nada mais é que isso, é um trabalho relativamente simples, olhar para o ambiente em volta e tentar minimizar os riscos. Então o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter colocado aqui um tapame, ele poderia ter colocado aqui um equipamento suspenso, né, para poder ficar isolante, né? A gente tem dispositivos adequados, próprios para isso, né? É um degrau isolante que ele vai subir aqui, vai ficar, né, isolado. Ele poderia estar de bota, ele poderia estar de luva, ele poderia isolar, ele poderia ter bloqueado, mas assim, a gente vem falando, quando a gente analisa um acidente, de coisas que poderiam ter sido feitas, mas não foram feitas, e por isso que acontece o acidente. É uma combinação daqueles itens que a gente viu anteriormente, falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de supervisão, né? É uma interação negativa desses itens. Deixa eu voltar aqui para a gente reproduzir. Quem não quiser assistir, fique à vontade. Nesse momento ele toma descarga, né? E aí a gente percebe que é um acidente fatal, né? Ele ficou ainda em contato com o condutor energizado. Uma coisa curiosa também, eu vou voltar ao vídeo depois, eu não sei se foi tempo suficiente para vocês perceberem,
é que além de trabalhar, é, além de estar fazendo o serviço de forma inadequada, ele estava fumando também. Então a gente viu agora aí, né, um colega que tentou ajudá-lo, né, do mesmo jeito que ele estava, sem proteção nenhuma, descalço também. E quando ele percebeu que quando ele tocou o condutor energizado, ele teve mais sorte e conseguiu escapar com vida. Mas percebam aqui, dá para perceber no momento da queda que ele está com um cigarro aqui, ó, tá vendo? A imagem está meio embaçada, mas ele está, além de tudo, ele está fumando. Então, é totalmente inadequado para o que a gente está visualizando, né? Para o que a gente está estudando. Bom, pessoal, a gente percebeu que aquele acidente foi um acidente fatal, né? E é um acidente que foi caseiro, um acidente doméstico. Um eletricista ou uma pessoa inadvertida que estava fazendo um serviço num quadro de distribuição em baixa tensão e, né, recebeu uma corrente elétrica acima de 15, de 30 ou de 50 mA por um tempo mais elevado. O tempo mais elevado, pessoal, lembrem lá daquele gráfico que a gente viu, é da ordem de 2 segundos para cima. Da ordem de 1 segundo para cima, a depender da intensidade da corrente elétrica, é fatal. E a gente percebeu que, naquele momento específico, a resistência daquele indivíduo estava muito baixa, porque ele estava num ambiente úmido, ele estava descalço, ele estava em contato com outros, ele estava em contato com estruturas metálicas, ele estava sem luva, uma série de procedimentos inadequados que levaram à fatalidade. É muito comum no choque elétrico, né, a fibrilação ventricular, né, que é a contração desritmada do coração. Como a gente falou, o coração ele tem uma frequência cardíaca constante a depender da condição do corpo humano. Então, essa contração desritmada, esse descompasso da frequência cardíaca provoca uma consequente parada cardíaca e falta de oxigênio nos tecidos, no corpo, no cérebro, e a partir daí, meu amigo, é fatal. Resistência do corpo humano, ela fica entre 100 mil e 600 mil ohms, e isso vai de acordo com a condição do sujeito, se é homem ou mulher, ou se é criança, e da condição física momentânea do sujeito, se está molhado, se está úmido, se está descalço, se está sem luva. Então, a resistência ela varia em função dessas condições de gênero do sujeito e das condições físicas momentâneas, certo? Rapidamente aqui, a variação da espessura da pele. Então, é muito comum a gente encontrar aquelas pessoas que têm a pele da mão muito grossa, que tem calos nos dedos. Essas pessoas elas vão sentir menos um choque elétrico leve, né, do que uma pessoa que tem a mão mais macia, mais lisa, né? Isso acontece muito com crianças, por exemplo. Um exemplo básico aqui, pessoal, rapidamente aqui, só a gente fazendo um cálculo, né? Lembre lá daquelas primeiras aulas de revisão de eletricidade 1, a gente tem a lei de Ohm, que é V é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. E tem aquele triângulo, né, que ajuda a gente a fazer essas continhas. O triângulo tem o V em cima e o R e o I embaixo. Como aqui nesse exemplo a gente quer saber a corrente elétrica que passa pelo corpo, né, em duas situações distintas, quando o corpo está seco e quando o corpo está molhado. Então, quando a gente quer saber a corrente elétrica, a gente vai tampar o I, vai ficar V dividido por R, tensão dividido por resistência elétrica. Então, submetidos à mesma tensão de 220 volts, a gente tem um indivíduo com a pele seca e fazendo um trabalho residencial, né, tensão de 220, ele vai ser submetido a uma tensão de 0,55 mA. Se a gente dividir 220 por 400 mil, a gente tem 0,55 mA. Quando a pele está molhada, a resistência do corpo ela diminui para 15 mil, certo? Então, 220 dividido por 15 mil ohms vai dar 14,67 mA. Então, percebam, pessoal, que a gente tem, na mesma situação, né, trabalhando sobre a mesma tensão, o mesmo indivíduo em condições físicas diferentes. Uma condição, ele está seco, está com a pele seca, a resistência dele está lá em cima, 400 mil ohms, e aqui com a pele molhada, a resistência dele está lá embaixo, com 15 mil ohms.
Então, a corrente elétrica que circulou é muito maior na segunda situação. Então, isso aqui mostra para a gente que a resistência elétrica do corpo humano, por ter sua condição variável, ela se apresenta de fundamental importância na segregação de perigos associados à eletricidade. Causas operacionais que determinam o choque elétrico. Contato com o condutor nu, né? Então, acontece muito, por exemplo, numa operação de um guindalte, de um cesto aéreo, a gente ter uma disfunção, ou o equipamento deu problema, ou foi um erro do operador mesmo, de elevar o cesto, ou elevar o guindaste até o ponto energizado. Então, isso é um contato direto com o condutor nu. Falha na isolação elétrica, né? Então existem condutores que são isolados que perdem esse isolamento ao longo do tempo, né? Também pela consequência do efeito Joule, né? Ou por deterioração das partes, né? Pelo envelhecimento natural, né? Ou pelo uso inadequado. Então a isolação elétrica dos equipamentos ela é provisória, ela é temporária e ela desgasta em função desses itens que a gente falou. Então pode acontecer um choque num equipamento que a gente acha que está isolado, mas não está em consequência desses itens que vão se desgastando ao longo do tempo ou por falha de operação, instalação ou manutenção. Temperaturas elevadas e calor também faz com que esses equipamentos isolantes, né, eles se deteriorem. Então isso acontece, né, do desgaste acentuado e elevado desse equipamento, podendo provocar choque elétrico. Umidade também, a umidade ela molha o equipamento elétrico, então isso faz com que a resistência momentânea daquele equipamento fique menor, consequentemente a corrente elétrica é maior. A resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente, e quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. A resistência é uma força de oposição à passagem da corrente. Sempre que a resistência for grande, a corrente que vai conseguir passar ali é pequena. Sempre que a resistência for pequena, a corrente consegue passar com maior intensidade naquele condutor, né, de eletricidade. Bom, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero dizer a vocês que todo choque elétrico é perigoso, porque a gente entendeu isso aqui agora tecnicamente, que não importa a intensidade da corrente, então pode ser um choquezinho, né, como dizem por aí, pode ser um choque com intensidade pequena, da ordem de poucos miliamperes, mas em função do tempo de exposição desse choque no corpo humano, a condição pode mudar, a gente pode ir da zona 2 para a zona 3 ou para a zona 4, com a mesma corrente elétrica, né, com tempos de exposição diferentes. Então o mesmo choque que pode, numa situação mais controlada, provocar apenas uma dor, uma queimadura leve, ele pode matar em função do tempo. Então eu considero que todo choque elétrico é perigoso, certo? Eu nunca descarto a possibilidade de acontecer uma fatalidade num serviço residencial que eu for realizar, né, que a gente considera um serviço típico, um serviço banal, um serviço corriqueiro. Em muitas literaturas a gente encontra, né, esse conceito da eletricidade, que ela não faz barulho, ela não tem cheiro, não tem cor e a gente não consegue identificar. A gente consegue simplesmente sentir e medir a corrente elétrica. Então, muito melhor que a gente ter esse conhecimento prático da eletricidade é a gente entender tecnicamente como ela se comporta e como ela funciona e quais que são as suas consequências quando ela é utilizada de forma inadequada. Então, para todo mundo que trabalha com eletricidade, para todo mundo que trabalha nas proximidades dos sistemas elétricos de potência, sintam-se sempre à vontade quando estudarem eletricidade. É muito importante que vocês conheçam esses ensinamentos, porque eles podem livrar, né, a nós todos de fatalidades ou de acidentes gravíssimos, com consequências vitalícias. Então, que sempre que, né, nós formos fazer algum serviço, que a gente analise previamente a situação, que a gente tente minimizar os riscos envolvidos, que a gente utilize ferramentas adequadas, que a gente utilize sinalização adequada, que a gente comunique com as pessoas que estão próximas, que a gente vai realizar aquele serviço, porque todo choque elétrico é perigoso, certo? Lembre-se disso. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.